Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020, para darmos início à nossa escola bíblica dominical. E neste momento nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nos encontramos na Tua presença para glorificar, bendizer e exaltar o Teu nome santo, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pedimos a Ti, Senhor, que os Teus filhos, Senhor, ao ouvirem esse estudo de hoje, que eles possam se encher de Ti, Pai, do Teu Espírito, Pai, e regozijar em Ti. Te agradecemos por tudo, fica conosco, abençoe-os, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição é a lição de número 2 da nossa revista Corpo, Alma e Espírito. A lição de número 2 tem por título Natureza Humana. O texto bíblico básico está em Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Também em Efésios, capítulo 2, versículo 4, versículo 10, diz assim o versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Também temos o nosso texto áureo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos tendo o estudo da palavra do Senhor, desta lição, com o nosso presbítero Fernando. Olá, meus queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista no qual bem disse a nossa irmã Ana Paula. Nosso tema é Corpo, Alma e Espírito. Este assunto é um assunto antropológico, é um assunto que estuda a origem da humanidade. Como bem disse a nossa superintendente de ensino e da Escola Bíblica Dominical, pastora Graça Salles, este assunto é um assunto que estuda a origem humana. É o estudo que se ocupa em estudar como o homem foi criado, como o homem foi formado. Então, a antropologia quer dizer doutrina do homem. Na teologia sistemática, nós temos diversas matérias, como, por exemplo, a doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina das Escrituras, doutrina das últimas coisas, doutrina do pecado e também a doutrina do homem, que é chamado de antropologia. Nós temos aí o nosso tema de hoje, que é a natureza humana, que é a nossa lição de número 2. Existe uma pergunta que deve ser feita para todos: por que precisamos ou por que preciso estudar isso? Por que preciso estudar sobre antropologia bíblica? Por que nós precisamos estudar? Essa é uma pergunta
completamente necessária a todos nós, porque vai nos direcionar a algo extremamente profundo e importante. Quando nós estudamos antropologia bíblica, quando nós estudamos a doutrina do homem, todo aquele que estuda, o estudante que se ocupa nessa matéria ou nessa disciplina, ele vai passar a ter uma visão completamente correta e bíblica acerca do homem. Por isso está aí essa frase, a visão correta acerca do que é o homem, define nosso comportamento diante das questões da vida. Então, ao estudar essa doutrina ou matéria tão importante, nós teremos uma visão correta acerca do que é o homem. Porque nas filosofias antigas, algumas pessoas acabaram desenvolvendo ideias ou conceitos completamente equivocados acerca do homem, negando completamente aquilo que está nas Santas Escrituras. Então é muito importante nós estudarmos essa doutrina, que é a doutrina do homem. A doutrina do homem vai nos fazer com que venhamos nos comportar em santa reverência ao Deus das Escrituras, à Bíblia Sagrada. Isso vai nos fazer refletir melhor acerca como nós estamos nos comportando acerca da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, da doutrina do Espírito Santo, da doutrina do pecado, da doutrina das Escrituras e dentre outras. Então, essa doutrina do homem está completamente ligada às outras doutrinas e ela é fundamental e importante porque vai fazer com que nós tenhamos uma visão completamente correta acerca do que é o homem. A nossa palavra introdutória diz o seguinte: somos obras de Deus, fomos criados com uma natureza tridimensional. Portanto, somos plenamente capazes de cumprir nosso propósito aqui na Terra. Nesta lição, analisaremos o que é antropologia, que vem de anthropos, homem, mais logia, estudo. A antropologia judaico-cristã tem a dizer a respeito da natureza e da criação do homem, reconhecendo a agência de Deus em todas as partes e conhecendo como cada uma delas tem um papel importante para a nossa verdadeira entrega ao Senhor. Ponto importante aí para a nossa meditação é que somos obra de Deus. Então, a antropologia bíblica ela vai estudar a origem da raça humana, a origem do homem, como ele foi criado, como ele foi formado, tendo como base o seu estudo nas Escrituras Sagradas. Então, quando falamos que somos obra de Deus, nós estamos querendo dizer que tudo que existe no universo, inclusive o homem, é obra de Deus. O homem não é um ser autoexistente ou autossuficiente. O homem existe porque Deus existe. Então, dizer que somos obra de Deus, que fomos criados com uma natureza tridimensional, nós estamos querendo dizer que o homem e tudo que existe no universo é obra de Deus. Aí já foi falado sobre o que é antropologia, eu falei no início, está aí que são duas palavras, anthropos e logia, que é o estudo do homem, a doutrina do homem. Então, como eu falei, essa doutrina vai nos fazer refletir ou ter uma visão correta acerca de
quem o homem é e vai promover a glória de Deus e vai fazer com que o homem venha olhar para o seu Criador de forma reverente, de forma completamente reverente. O subtópico de número 1 vai falar, o tópico de número 1 vai falar sobre o conceito acerca do homem. Quando passamos a analisar o homem do ponto de vista de sua constituição, a antropologia teológica passa a descrevê-lo como um ser tríplice, isto é, composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Porém, quando analisamos do ponto de vista de sua natureza, então ele é visto como um ser portador de 2 naturezas, a humana ligada com o corpo e a divina ligado com a alma e o espírito. No início, quando Deus criou o homem, ele formou do pó da terra e depois soprou o fôlego da vida em suas narinas. Então, o que quer dizer aí essa palavra ponto de vista de sua constituição? Isso quer dizer que o homem, do ponto de vista da sua formação, quando passamos a analisar o homem nesse ponto de vista ou nesse aspecto, a antropologia teológica passa a descrevê-lo como um ser tríplice, que possui 3 partes, que é corpo, alma e espírito. Mas do ponto de vista de sua natureza, quando analisamos, isto é, ele é visto como um ser portador de 2 naturezas, a humana, que é a parte ligada com o corpo, e a divina ligada com a alma e o espírito. Então, nesse ponto de vista de sua natureza, o homem possui 2 elementos, assim por dizer, 2 elementos, que é o elemento material, que é a humana, e o elemento imaterial, que é a sua parte espiritual. A humana, que é ligada com o corpo, e a divina, ligada com a alma e o espírito. Na parte de baixo está escrito assim: tão logo o fôlego de vida, que se tornou o espírito do homem, entrou em contato com o corpo do homem, a alma foi simultaneamente produzida. Portanto, a alma é a combinação do corpo e do espírito do homem. O que quer dizer isso aí? A alma foi simultaneamente produzida. Isso quer dizer que quando o homem ele foi formado, quando ele recebe o fôlego de vida, a alma ela é produzida juntamente. Assim também como acontece quando um bebê está sendo gerado no ventre de sua mãe. Logo ali, quando ele é um ser que já tem a vida, simultaneamente a alma ela é produzida. Então é importante nós falarmos sobre estes pontos acerca dos conceitos acerca do homem. Do ponto de vista de sua constituição, ele é tríplice, ele possui corpo, alma e espírito, e do ponto de vista de sua natureza, ele possui 2 elementos, que é a natureza humana e a divina, ou a espiritual, formada por corpo e também formado por alma e espírito. Aí no conceitos acerca do homem, a palavra, o idioma hebraico, ele usa as seguintes palavras, e também o grego usa as seguintes palavras. Quanto à sua natureza, o hebraico é o idioma no qual foi escrito o Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Então nós vamos encontrar essas palavras no hebraico do Antigo Testamento e também no grego, no Novo Testamento. A palavra para corpo é a palavra bazar. E para a alma é nefesh.
e para espírito é ruar. E no grego, para corpo é soma, e para alma psique, e para espírito pneuma. Então eu trouxe aí para vocês, no hebraico, a palavra bazar, corpo, que quer dizer carne, refere-se à parte visível, externa, física e material da natureza humana. E já a palavra nefesh, que é alma, significa vida. Mais frequentemente, esse termo abrangente significa meramente vida, próprio eu ou pessoa. E por último aí do hebraico a palavra ruar, que é espírito. Significado básico é ar em movimento, vento, sopro, hálito, denotando também a totalidade da consciência imaterial do homem. E aí no grego a palavra soma, quer dizer corpo, é usado na maior parte das vezes em sentido figurado para denotar a pessoa como um todo, conforme as referências bíblicas de Romanos 6:12 e também Hebreus 10:5. Também para se referir à natureza humana corrupta, a igreja como um corpo de Cristo, o corpo ressuscitado dos remidos e a presença espiritual de Cristo simbolizada pelo pão e vinho. A segunda aí no grego é psique, que é alma. No pensamento grego, a alma pode ser a sede da vida ou a própria vida, conforme Marcos 8:35, a parte interna do ser humano, equivalente ao ego, a pessoa ou a personalidade. E por último, a alma por contraste com o corpo. E pneuma, que é espírito, significa basicamente vento ou hálito, referindo-se ao espírito de um homem ou de uma mulher. O espírito, portanto, vincula os seres humanos ao mundo espiritual e os ajuda a interagir nessa dimensão e os capacita também à comunhão com Deus. Então, esses conceitos básicos acerca do homem, relacionado às palavras que estão no Antigo e também no Novo Testamento. Não é aí o objetivo da nossa aula de hoje, mas é importante que você saiba que essas palavras devem ser interpretadas conforme consta nos seus respectivos contextos, porque muitas vezes essas palavras elas vão ter significados diferentes. Então é importante para o estudante da Bíblia ele ter muita cautela e muita responsabilidade quanto ao significado dessas palavras nos seus respectivos contextos. Nós vamos falar agora sobre as ideias ou as teorias ou as correntes teológicas e também as correntes teológicas filosóficas que existem. A primeira que aparece como uma doutrina, uma corrente doutrinária, é o que nós chamamos de monismo ou unitarianismo, que é uma corrente doutrinária que ensina que o homem é um só todo, uma só parte, não havendo qualquer divisão em sua constituição. Ou seja, não existe alma ou qualquer parte do ser humano que sobreviva à morte. Para essa corrente doutrinária, o ser humano se constitui de uma unidade indivisível. Eles não acreditam na existência da alma e do espírito, admitindo que essas expressões referem-se apenas a uma unidade psicofísica do ser humano. Então, tá aí, o monismo contraria numerosos textos bíblicos. Um deles é Mateus 10:28. E essa referência bíblica ela vai falar para nós o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, essa ideia ou corrente doutrinária, corrente teológica,
ela não se sustenta diante das referências bíblicas, naquilo que está registrado na palavra de Deus, que diz claramente sobre o corpo, a alma. Nessa visão monista, eles acreditam que o homem só existe a sua matéria e nada além disso. Tudo que está nessa esfera apenas existe, que não existe algo além disso, que o homem não é um ser tripartido, digamos assim. A segunda corrente que aparece é o dicotomismo. Essa doutrina ensina que só há dois elementos, ou partes constitutivas do homem, a parte material e a parte imaterial. Baseia-se no fato de termos alma e espírito, às vezes na Bíblia, serem sinônimos ou intercambiáveis entre si. Então, nessa visão dicotomista, o homem só possui dois elementos ou partes que o constituem, que o formam. É a parte apenas material e a parte imaterial. A terceira corrente teológica é o que chamamos de tricotomismo. Os chamados tricotomistas entendem que o homem é formado de três partes distintas: corpo, alma e espírito. Seu ensino honra as Escrituras e se harmoniza com elas, pois, de acordo com a Bíblia, o homem tem uma constituição tríplice. Ele é formado por três partes, sendo formado de espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23. Lembrando para os irmãos que essa corrente teológica é o que, conforme está escrito aí, é que se harmoniza e que honra as Escrituras. Toda corrente teológica precisa ser estudada. E nós devemos ficar com aquela que se aproxima, se harmoniza e que honra as Escrituras. Isso é muito importante nós frisarmos. Nós vamos entrar aí no segundo tópico, que fala sobre a natureza biológica, o corpo. Está dizendo aí, uma das pressuposições básicas da concepção cristã do homem é a fé em Deus como Criador, que conduz à compreensão de que a pessoa humana não existe autônoma ou independente, mas como uma criatura de Deus. Aí está a referência bíblica em Gênesis 1, versículos 1 e 27. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus, pois, o homem. Então, uma das pressuposições básicas da concepção cristã do homem é a fé em Deus como Criador. É ter Deus como esse ser que criou todas as coisas, denotando que a criação, toda ela, foi um ato livre e soberano da vontade de Deus. Deus poderia decidir não criar, mas ele decidiu criar. Isso faz-nos entender que essa concepção cristã acerca do homem, ela parte única e exclusivamente da fé em Deus como Criador. Isso, olhando para as Escrituras, nós entendemos que Deus foi quem criou todas as coisas, inclusive o homem, que toda a pessoa humana não existe autônoma ou independente. Ela existe porque Deus existe. Ela respira porque Deus existe. Ela se movimenta porque Deus existe. Esse é o nosso princípio básico. As Escrituras revelam e mostram que Deus, ele é o autor da criação, de toda ela, inclusive o homem. O
corpo humano, tendo sido formado, no original, a palavra hebraica que aparece, yatsar, significa deu forma, modelo. Foi formado do pó da terra, ele é físico e é palpável. O interessante para nós nesta aula é a palavra yatsar, que significa deu forma ou modelou. Esse termo é empregado para descrever atos criativos ou criadores de Deus. Então essa palavra aparece para descrever isso, o ato criativo, o criador. Essa palavra descreve, esse termo descreve o ato criativo ou criador desse Deus todo-poderoso e soberano, que criou o homem por livre e soberana vontade. Então tá aí, a ciência conclui que não existe qualquer elemento químico que não possa ser encontrado no corpo humano. Este é constituído organicamente de 206 ossos, de 650 músculos, de 1.800 quilômetros de vasos sanguíneos, de coração que pulsa 4.200 vezes por dia. Esses dados permitem-nos afirmar que o corpo humano é produto de uma perfeita criação. Perfeita criação. Então está aí, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Peço perdão aos irmãos aí, porque a palavra Deus entrou como D minúsculo, mas na verdade seria com D maiúsculo. Aqui não há, em relação ao homem propriamente, uma sequência de fatos, mas uma explicação quanto à forma pela qual ele, Adão, foi criado e o método utilizado por Deus para a sua constituição espiritual e física. Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em lugar de apenas dizer faça-se ou produza, no qual Deus utilizou para as outras coisas que ele criou, para o homem Deus criou façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, denotando que Deus, ele, ao criar o homem, ele foi criterioso, porque somente o homem, na criação, somente o ser humano possui a imagem e a semelhança de Deus. Somente o homem possui a imagem e semelhança de Deus. Então está aí outro versículo bíblico. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No capítulo 2 é demonstrada a maneira pela qual ele formou o ser masculino. Deus não fez um boneco de barro ou de argila. É importante nós falarmos isso aqui, está aí grifado boneco de barro ou de argila, porque há um conceito errado de que Deus criou um boneco de barro, como alguém de modo infantil acredita e prega. Ele fez o homem do pó da terra. O que isso quer dizer? Ou seja, das substâncias ou dos elementos químicos que existem no barro ou no pó da terra, conforme diz aí o grande teólogo renomado Elinaldo Renovato de Lima. Então, quando nós falamos que o homem foi criado do pó da terra, que esse homem ele possui elementos químicos que existem na natureza, o ser humano existe no corpo humano também. Está aí, ó, os elementos ou substâncias encontradas no corpo humano são todas encontradas no barro ou na argila. Dos 106 elementos químicos existentes na natureza e conhecidos pelos cientistas, 26 são encontrados no corpo humano. Assim como o processo sobrenatural, Deus extraiu do barro os elementos químicos de que formam o corpo humano, os combinou de forma especial e formou o homem do pó da terra. Então, quando nós falamos isso, nós
desmistificamos todo e qualquer ensinamento que diz que Deus criou um boneco de barro. Deus não criou um boneco de barro, conforme alguns pregam, ensinam. Mas Deus criou no homem elementos químicos que existem na natureza. Deus também colocou no homem. Isso é muito importante nós frisarmos. Um ponto aí interessante é que a verdadeira ciência confirma o relato bíblico na formação do homem. Há uma pesquisa aí de uma pesquisadora da NASA e professora da Universidade de São José, na Califórnia. Ela apresentou resultados de pesquisa científica demonstrando que a vida humana começou em extrato de argila, o caule, que contém todos os elementos químicos necessários ao surgimento da vida. Então a ciência, a verdadeira ciência, não se choca, não bate de frente com os ensinamentos bíblicos, mas ela confirma em relação à formação do homem, ela confirma esse relato bíblico, mostrando claramente que, assim como existem na natureza elementos químicos ou substâncias que são fundamentais à vida, também no corpo humano ou nos seres humanos existem também esses mesmos elementos e essas mesmas substâncias que são fundamentais à vida humana. Aí na formação do homem, eu trouxe para vocês que o homem é pó, ou seja, ele é formado de substâncias que estão no pó da terra. Ao pó reverterá quando o elemento espiritual, o espírito mais alma, dele se afastar no processo da morte física. Então, quando nós dizemos que o homem é pó, ele foi formado do pó da terra, é que ele é formado das mesmas substâncias que existem, que estão no pó da terra. Aí outro tópico importante também na formação do homem é o fôlego da vida. Que uma vez formado do pó da terra, o homem foi feito de substâncias materiais, mas ele não tinha vida. O Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículo 26, ele fala que o corpo sem o espírito está morto. Então, Deus, ao criar o homem, ele forma a matéria, o primeiro elemento, que é a matéria, o corpo, e depois Deus ele vai dando acabamento a esse ser que é coroa da sua criação. Deus soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós vemos uma distinção fundamental entre o homem e o animal. Quanto a este, Deus apenas disse: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Mas em relação ao homem, o Senhor disse: façamos, e deu-lhe sopro, o fôlego da vida. Então o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Ele foi feito alma vivente, expressão que se aplica tanto ao homem quanto aos animais, esclarecendo-se, no entanto, que aos animais Deus concedeu vida, mas não fôlego de vida, concedido exclusivamente ao ser humano. É importante nós falarmos isso, que há uma distinção entre a criação dos animais e a criação do homem. Quando nós falamos que há uma distinção, é que o homem, em relação ao animal, ele possui outros elementos, digamos assim, que o animal não possui. Aí nós vemos dois aspectos no ato criativo de Deus em relação ao homem, que é a formação da parte física do homem e a formação da parte interior do ser humano. Aí a parte física do homem é que o homem veio do pó da terra, não como barro em estado bruto ou boneco de barro, mas com os elementos químicos que se encontram no barro ou na argila. Deus, de modo sobrenatural,
formou cada parte do corpo humano, combinando-as de maneira jamais compreendida pela mente humana. Deus, ele é um ser soberano, poderoso e extraordinário. Como Deus combinou os aminoácidos, as proteínas, os sais minerais e demais substâncias para compor o corpo humano, é algo que transcende a qualquer especulação científica. Os médicos, os estudiosos do corpo humano, eles dizem que o corpo é um elemento muito inteligente. O organismo, como um todo, ele é muito inteligente. Isso aí transfere toda a honra e toda a glória para esse Deus, demonstrando que Deus, ele valoriza o corpo humano, não como as religiões ou as filosofias antigas faziam, que diziam que a matéria era mal, era má, a matéria era ruim, que não prestava. Mas, estudando a antropologia bíblica, a doutrina do homem, nós podemos perceber como que Deus, nos seus mínimos detalhes, no seu ato criativo, ele valoriza o corpo humano, corpo físico, como ele trabalha com detalhes, com precisão. Nós temos que entender isso, que o corpo não é mal, não é ruim. Existem muitas pessoas também que se autoflagelam, se automutilam, ou se autoflagelavam, ou se automutilavam, dizendo que o corpo era ruim. Mas, na verdade, nós estudando essa doutrina, nós compreendemos e entendemos que Deus foi quem criou o corpo humano, foi Deus quem criou o ser humano, o homem. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Nós vamos entrar aí agora, para nós finalizarmos a nossa lição, sobre a casa terrestre versus edifício celeste. Tem um versículo bíblico aí, em 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Nós vemos que o Paulo, nesse texto, ele traça um paralelo sobre o corpo terrestre, onde ele não trata a respeito da nossa casa terrestre, por nosso corpo ser feito de barro, mas antes que pertence à esfera terrena, fazendo contraste com um edifício, que pertence aos lugares celestiais. A primeira é terrena, tendo sua origem na mortalidade humana. E o outro provém de Deus, preparado por ele, produzido pela sabedoria e poder divinos. Então, aí essa comparação que o apóstolo faz usando esse texto. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele diz que certamente o apóstolo Paulo se referiu à temporalidade do corpo em sua constituição física, como invólucro do espírito. De acordo com a palavra de Deus, o destino do salvo é habitar nos céus, com Jesus, num corpo transformado semelhante ao seu quando ressuscitado. Está aí que lá na época do Antigo Testamento, o tabernáculo ele era um tabernáculo móvel que podia ser movimentado para vários lugares, e logo após foi chegada o povo quando chega à Terra Prometida, foi edificado um templo. Então a gente percebe aí que o tabernáculo simboliza algo momentâneo, perecível, que é o nosso corpo. E enquanto o templo traz o caráter de duradouro e estabelecido. Então este corpo, um dia, ele como sendo temporário, ele um dia vai ser revestido
de imortalidade, de incorruptibilidade. Nós receberemos lá na glória um corpo semelhante ao do Senhor. Nós não estaremos mais habitando apenas nessa esfera aqui, estaremos habitando numa esfera completamente diferente, que é uma esfera muito além do que nós pensamos ou imaginamos. É algo tremendamente maravilhoso. Então essa comparação aí da casa terrestre, deste tabernáculo com um edifício, é muito importante, porque este corpo um dia ele se desfará na sepultura, mas naquele grande dia nós receberemos um corpo transformado e um corpo glorificado para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí o quadro com algumas diferenças entre casa terrestre e edifício celeste, fazendo uma comparação. Vocês podem aí observar vou citar apenas um, aqui no tabernáculo frágil, mortal, como vapor que aparece e logo se desvanece, falando sobre o nosso corpo, casa terrestre, e o edifício celeste, que é estrutura forte, poderosa, firmada e estabelecida na rocha permanente. Então, na próxima aula, nós falaremos sobre a formação da parte interior do ser humano. Na parte interior. Isto é, a alma e o espírito. Então faz aí as perguntas que se seguem diante desse tema que nós trataremos na próxima aula. Como foi esse processo? Que fôlego é esse? Que é o fôlego de vida registrado na palavra de Deus, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, de que ele se constitui em sua plenitude. Dali surgiu a alma somente, a alma e o espírito são a mesma coisa. Como a alma se propaga? Nós falaremos sobre isso na próxima aula. Eu espero todos vocês na próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus nos ilumine, que o Senhor Jesus nos conceda a paz e que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, tenham um dia abençoado pelo Senhor Jesus. Um forte abraço e até breve. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? A lição que iniciamos hoje, ela trouxe um conteúdo muito importante para nós, a natureza humana, muito importante para que nós entendamos quem nós somos, importante para que a identidade do homem seja resgatada, num momento em que nós vemos o fluir de muitas teorias, muitos pensamentos, muitas ideias, muitas religiões que distorcem a verdadeira natureza do homem, a sua verdadeira origem, o propósito da sua criação. Então esse tema ele é necessário e nós hoje vimos a maneira sobrenatural, a maneira especial com a qual o Senhor formou o homem, a maneira detalhada, meticulosa, os detalhes com os quais o Senhor criou o homem, A palavra de Deus vai dizer que nós fomos feitos à imagem e à sua semelhança. Só essa indicação da Bíblia já revela a maneira sobrenatural, portentosa, maravilhosa com a qual o homem foi criado, E dentro da sua constituição de corpo, alma e espírito, nós vimos hoje a respeito do corpo, a importância que ele tem, o lugar que ele tem nessa constituição do homem.
E nós sabemos que, embora o nosso corpo tenha sido afetado pelo pecado, no dia da ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, esse corpo ele é tão importante que ele será restaurado pelo Senhor, ele será glorificado, e aí então nós vamos chegar naquele estágio de perfeição que nós aguardamos e que nós descansamos na promessa da palavra de Deus, que promete, Deus nos prometeu a salvação, e essa salvação é para o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, é para todo o nosso ser. Então, queridos, eu convido você a estar ligado nesse assunto. Convido você a não perder na semana que vem a continuação desse assunto, que aí será falado sobre a questão da alma, a questão do espírito e as questões que envolvem essa parte do ser humano. E eu desejo que você descanse, creia na palavra do Senhor, né? Quando nós estudamos esse assunto, nós vemos que a nossa vida não veio do acaso, a nossa história não está à deriva, a nossa vida não está à deriva, o barco da nossa vida não está sem rumo, mas ele pode navegar tranquilamente nos braços do Pai. Você pode navegar tranquilamente nos braços do Pai e aguardar as promessas que o Senhor tem para nós, de vida eterna, de descanso, de paz. E que você possa nessa manhã meditar nisso, e você que nos ouve, que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, que você possa nessa manhã entregar sua vida para Ele, para que você, todo o teu ser, de forma inteira, seja então regenerado, seja salvo, seja justificado, para que você venha gozar das promessas da eternidade que o Senhor nos deu na sua palavra. Queridos, então aguardamos vocês no próximo domingo, que o Senhor nessa manhã possa te dar graça, possa te cobrir com a unção do seu Espírito Santo, e que Ele possa reanimar, reviver, trazer alegria para a sua alma, para o seu coração. Tá bom, queridos? Um grande abraço, fique com o Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que estou aqui nesta manhã para dizer a vocês que nós estamos vencendo, estamos caminhando, realizando os nossos cultos, realizando a nossa escola bíblica dominical também. E dizer a vocês que às 18 horas nós estaremos reunidos para oferecer o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, nosso Deus. Convido você para todos os dias de culto estarmos reunidos, nos fortalecendo pela palavra do Senhor, nosso Deus. Estou com muita saudade de vocês. Espero muito breve nós estamos reunidos juntos, nos abraçar e nos confraternizar. Deus abençoe vocês, concedendo um dia abençoado na presença do Senhor, junto com a família. Querido Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido ao seu povo. Opere, Senhor, poderosamente para que estejamos unidos e a cada dia refletindo e procurando melhorar no serviço a Ti, Senhor, e também no conhecimento da Tua palavra. Derrame a Tua bênção sobre a Tua igreja, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Todos dizem amém.